Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de educação de jovens e adultos. Especificamente as turminhas, né, do módulo 4. E hoje, como nós já anunciamos na semana passada, esse mês de novembro é o mês onde nós comemoramos, temos uma data bem importante, que é o Dia da Consciência Negra. Então, ao longo desse mês, nossas aulas de História do Recife estarão ligadas a essa temática da consciência negra. Na aula passada, nós trabalhamos aí alguns reinos africanos e hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho escravo no Brasil e no Recife, puxando a discussão para a cidade do Recife na medida que for possível. Para essa aula, nós contamos com a ajuda do Klinsmann, que está aqui no cantinho, nosso intérprete de Libras, que nos ajuda junto com toda a equipe de intérpretes para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E a gente conta com a produção da Stephanie e do Devinho, que ficam do outro lado das câmeras, fazendo todos os enquadramentos. Eles fazem milagre, conseguem deixar o professor até mais bonito. Então, valeu Devinho, valeu Stephanie. Vamos para a nossa aula, né? Hoje, o objetivo da nossa aula é tentar entender como ocorreu a escravização dos negros africanos no Brasil. Então, vejam, como eu disse para vocês, esse mês é o mês onde nós comemoramos o Dia da Consciência Negra e nós vamos tentar entender a perspectiva das nossas aulas vai ser conhecer um pouco da história da África, como a gente trabalhou na semana passada, tentar entender como é que a escravidão, né, a escravização, para ser mais exato, né, de pessoas pretas, né, que vieram da África, né, ele foi efetivado aqui no Brasil, e depois trazer alguns temas referentes a essas questões étnico-raciais. Então, vamos lembrar que os primeiros africanos começaram a chegar ao Brasil por volta da década de 1550. Inicialmente por meio do chamado tráfico ultramarino. Então, o que é que acontecia? Os colonizadores, né, europeus, eles chegaram ao continente africano e quando chegaram ao continente africano, eles perceberam que já existia escravidão naquele território, porém eles se aproveitaram dessa prática, né, que é uma prática bastante antiga, há mais de 1.000, 2.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, já se praticava a escravidão. Povos gregos, povos romanos, por exemplo, praticavam escravidão por guerras e por dívidas. Mas na África existiam 4 formas de escravização de pessoas. A escravização por uma questão de fome, o camarada não tinha como se sustentar, então para não morrer de fome se entregava como escravo a alguém que o sustentasse. A escravidão por questões de justiça, uma pessoa cometeu um crime, então a pena para aquele crime podia ser a escravização daquela pessoa como punição. A escravização por meio de dívidas, que era uma prática comum no mundo antigo, e a escravização por meio de guerras. A pessoa, uma tribo entrava em guerra com a outra, a tribo que perdia aquela guerra se tornava escrava, né, daquela tribo que foi vencedora. E os portugueses, quando chegam ao continente africano, eles vão se aproveitar dessa prática da escravização de negros por outros negros, né? Principalmente a questão da guerra, e eles vão começar a trocar escravos, né, de algumas tribos com outras tribos, né, por armamento, por aguardente, né, por alguns produtos. E nesse sentido, na década de 1550, já os portugueses traziam aqui para o Brasil os primeiros pretos e pretas escravizados. Então, outra questão que a gente tem que colocar é que a colonização do Brasil, né, na colonização do Brasil, existia a necessidade, né, de trabalhos braçais, né, e isso fez com que esse comércio fosse aberto para os colonos instalados aqui. Em outras palavras, o que é que a gente tinha? Tinha o fato de que
para o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, né, que haviam sido instaladas aqui no Brasil. Os portugueses eles começaram a trazer negros e negras escravizados para colocar nesse trabalho. Porque inicialmente eles tentaram escravizar os povos indígenas, mas isso não deu muito certo. Então, por meio do tráfico negreiro, né, ao longo de mais de 300 anos, mais ou menos 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, né, e submetidos a essa situação de pessoas escravizadas, né? Outra questão que a gente tem que colocar para vocês. Então, qual era o trabalho dos africanos aqui no Brasil quando eles chegavam, né? O trabalho era concentrado na economia açucareira. Detalhe, né? Esse trabalho era um trabalho extremamente duro e pautado na violência, né? Aqui do lado vocês estão vendo, tem uma imagem, né, de uma gravura que mostra aí um negro, né, amarrado a um tronco, né? Esse tronco era o Pelourinho, inclusive, né, virou o nome, né, de um local, né, muito famoso lá no estado da Bahia. E nesse sentido, eles eram amarrados aí para serem chicoteados, né, para serem castigados quando acontecia, né, desses escravos eles fugirem, né, para tentar se libertar ali daquela situação de escravização. Então eles fugiam e quando eram pegos, né, eram submetidos a castigos. Outra questão, a jornada de trabalho desses negros e negras escravizados, ela podia se estender até 20 horas de trabalho diário. Veja, 20 horas de trabalho duro com uma média, né, de 4 horas de descanso. Então, na prática, esses africanos, né, aqui no Brasil, eles acordavam já com o amanhecer do dia e iam direto para as lavouras, para o trabalho forçado, para trabalharem até além do entardecer e do escurecer, né, do cair da noite. Então era uma jornada de trabalho muito grande, né, e muito rígida, né? E aqueles e aquelas, né, que não se submetiam ou ousavam desobedecer aos seus senhores eram violentamente castigados, né? Então aqui a gente tem uma imagem, né, de um engenho manual, né, que fazia aí o caldo de cana. É uma pintura do artista, né, Jean-Baptiste Debré. Então vejam, aqui a gente tem uma imagem daquilo que seria o engenho, porque a gente convencionou chamar o engenho, né, de cana de toda a propriedade, mas na realidade o engenho era apenas essa máquina que produzia aqui, né, que moía a cana. Então, na realidade, essa máquina se chama de moenda ou engenho. Então, esse engenho aqui é um engenho de tração humana, né? E eles podiam ter também alguns outros engenhos, né, onde, ao invés de você ter a pessoa ali movimentando, né, as rodas ali do engenho, você tinha tração animal. Esse engenho de tração humana ou animal recebia o nome de engenho de trapiche. Mas existia um outro tipo de engenho, chamado engenho hidráulico ou real, que era um engenho já movido a água. Então, existia acoplado aí a essa moenda uma engrenagem com um moinho que ficava em um local por onde passava a água e ia girando a roda do moinho que movimentava por meio das engrenagens a moenda, né? Então eles colocavam a cana. Detalhe, né? Às vezes acontecia acidentes de trabalho nesses engenhos, né? Nessas moendas, né? E alguns escravos eles terminavam perdendo o dedo ou a mão devido à questão desses acidentes, né? Então, o que é que a gente observa aqui? Ó? Como eu já apontei, a tração, né? Ela era aqui nesse engenho, ela era humana, certo? Então, você tinha aqui os escravos girando a roda da moenda, certo? Para moer a cana-de-açúcar e fabricar o caldo. Então, uma questão que a gente tem que mencionar é que depois de muitos anos de escravidão aqui no Brasil, mais de 350 anos de escravidão.
Então, o que a gente vai observar é que o Brasil ele termina sendo o último país das Américas a abolir a escravidão. E essa abolição da escravidão aqui no Brasil, ela vai se dar por meio da Lei Áurea, né, que foi aprovada pelo Senado, né, do Brasil na época, e assinada pela princesa regente do Brasil, que foi a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Então, um detalhe, enquanto outros países, né, colonizadores, né, eles já lutavam, por exemplo, contra a questão do tráfico, não porque esses países eles estavam pensando, né, na situação difícil pela qual, né, passavam os negros africanos, não, mas porque existiam outras questões econômicas por trás disso. Por exemplo, a Inglaterra foi o país que vai trabalhar ali no sentido, né, de abolição da escravidão, mas por quê? Porque ela iniciava um processo de industrialização e para o trabalho nas indústrias ela necessitava de mão de obra livre. Então, libertar os escravos, né, era transformar ao mesmo tempo aquelas pessoas em trabalhadores, né, para as indústrias e em consumidores, né, dos produtos que eram produzidos nessas indústrias. Então, fica esse registro, mas lembrar, né, como a gente já mencionou aqui, que o Brasil ele utilizou, né, do trabalho escravo africano durante séculos aqui da nossa história e foi o último país a abolir a escravidão. Aí veja, a libertação dos escravos, né, ela não foi acompanhada de políticas públicas de inclusão dessa parcela da população brasileira, de forma tal que hoje no Brasil nós temos a maioria da população brasileira de pretos e pretas, né, pardos e pardas, né, mas essa população ainda é bastante vitimada pela questão do racismo. Então, o que é que vai acontecer? Vamos pensar da seguinte forma. No dia 12 de maio de 1888, os pretos e pretas eram uma mercadoria pertencente aos senhores de engenho, né, aos senhores de terras aqui no Brasil. Dia 13, esse pessoal está livre. Então, de um dia para o outro, aquelas pessoas que eram consideradas uma mercadoria, por força de uma lei, elas são libertas. Sendo libertas, elas teriam direito a um trabalho remunerado. Mas a questão é, os senhores que antes tinham aqueles escravos nos engenhos, considerados como uma posse sua, estariam dispostos a recrutá-los para o trabalho, pagando salário para aquelas pessoas? Não. Então, muitos desses negros e negras terminaram sendo marginalizados, ou seja, colocados à margem da sociedade, e essa chaga, né, do racismo, ela foi se perpetuando, dando origem, inclusive, ao que hoje a gente conhece como racismo institucional, certo? De forma tal que, apesar da maioria da população brasileira ser de negros e negras, mas nós ainda lidamos com a questão do racismo, de forma tal que, em algumas profissões, existe uma defasagem salarial aí, se comparando, né, o salário de brancos e pretos em mesmo trabalho, né, uma média que chega a ser de 25% a 28% de salário, né, menor para os pretos e pretas do que para pessoas brancas. Então, nesse sentido, né, essa parcela não foi inicialmente incluída e isso gerou problemas, né? Então, vamos tentar entender nesse restinho de aula, né, que, por exemplo, o Recife ele tem mais ou menos 1.645.000 habitantes, né? 65% da população composta de pretos e pardos, isso segundo dados de 2019. Muitos bairros da cidade têm uma população prioritariamente negra, por exemplo, Peixinhos, né, nos limites de Olinda, Afogados, né,
60% dos seus moradores, né, com a pele mais escura, né? E esse bairro, inclusive, recebe esse nome por conta do número de escravos que tentavam, né, atravessar o Rio Cedros, né, que é um dos braços do Capibaribe, e morriam afogados tentando atravessar para fugir da escravidão. Então, nesse sentido, né, a gente tem uma população no Recife ainda de maioria, né, de negros e negras, enquanto que outros bairros, por exemplo, como Boa Viagem, a gente tem 32% da população de pretos e pretas, né? Aí bem pertinho do bairro de Boa Viagem, o Pina, com 61% de negros e negras. Então, nesse sentido, atualmente, o que é que a gente tem? Existem, né, pretos e pretas, né, e até mesmo indígenas em contexto urbano, e embora a gente tenha ainda uma população majoritariamente de negros e negras, nem sempre esse pessoal ele tem acesso, né, aos direitos que todos e todas deveriam possuir. Então fica aí para a gente, pessoal, essa reflexão. E no mais, nosso tempo esgotou. Valeu, Klinsmann. Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.